A paz do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos uma passagem que se encontra no Salmo 107. Apenas dois versículos que se encontram no versículo de 15 e 16, que diz assim: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. E nós viemos entender que nesta manhã, que o salmista vai dizer no Salmo 107:16, o salmista afirma que Deus derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. O meio legal de se abrir uma porta é com a chave. Porém, existem portas cujas fechaduras se encontram tão enferrujadas que é necessário arrombar. E a maioria das vezes é isso que acontece, né? E o nosso Deus faz isso por nós. Ele arromba as fechaduras para nos salvar, né? E muitas das vezes a gente nos fechamos para os problemas da vida que acontece. Para nós não... Às vezes a gente fica tão apreensivo, tão preocupado com as coisas que estão acontecendo que nós fechamos os olhos, fechamos as portas para Deus. E nós trancamos a porta dos nossos corações com chaves. O que nós faz? A gente joga a chave fora. E Deus às vezes está batendo, quer entrar e não tem como abrir. Então é necessário que Deus arrombe a porta, que Deus quebre o cadeado para que Ele possa estar entrando em nossas vidas, para poder salvar a nossa alma de alguma coisa. Nós precisamos liberar, às vezes, o perdão para alguém, porque a maioria das vezes quando nós não liberamos o perdão, a gente deixamos que os nossos corações se fechem. E quando nossos corações se fecham, é a mesma coisa que um cadeado tivesse enferrujado, que a chave a gente tenta abrir e a gente não consegue. Então é necessário que Deus entre em nossos corações para que a gente seja liberto, né, dessa mágoa, desse rancor. E o salmista também vai dizer que no Salmo 45, 2, 3, o Senhor faz uma promessa dizendo: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pelo seu nome. Em Mateus também 16:18, Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E em Salmo 118:19, a Bíblia afirma que o Senhor abre as portas da justiça. Irmãos, a gente devemos confiar mais em Deus, né? Eu sei que a maioria das vezes a gente pensa que está tudo difícil, tudo perdido, que não há saída. Às vezes a gente precisamos de um emprego e não temos, as portas estão todas fechadas. E a gente ora, pede a Deus e as portas não se abrem. A gente tenta de todas as formas, a gente quer abrir com nossas próprias mãos, a gente quer fazer com nossas próprias forças, mas não é assim. Se nós orarmos, jejuarmos, pedirmos mais a Deus, buscarmos mais, termos fé em Deus, deixar tudo na mão dele, Ele abrirá a porta onde não há porta. Ele abre janela onde não há janela. Deus, Ele não precisa de chave, muito menos de cadeado para poder abrir uma porta, porque Deus é Deus. Ele abre porta onde não tem. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre, né? Então a gente devemos confiar, buscar mais os caminhos do Senhor. E é interessante também que em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo reconhece que embora Deus tenha nos aberto uma porta grande, oportuna, eficaz, não muitos adversários. E em 2 Coríntios 2:12, Paulo também comemora uma outra porta aberta em Troade, dizendo: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo,
vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor, e o Senhor quem abre as portas para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Em Marcos 16:15. Então Deus, Ele é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Ele abre portas onde não há portas. Ele fecha as portas também. Quando você estiver em algum lugar que não for da vontade de Deus, que a porta se fechar, não murmure, não reclame, só entregue para o Senhor, porque Deus sabe o que Ele faz. Às vezes algo melhor tem para você mais para frente. Às vezes não é ali que Deus quer que você esteja. Então, quando a porta se fechar, só agradece a Deus, porque às vezes Ele está te livrando, te dando livramento de algo que possa vir a acontecer em sua vida. Se você foi fazer uma entrevista de emprego e a porta não se abriu naquele exato momento porque não é a vontade de Deus para a tua vida, porque não está no tempo certo de você estar naquele lugar, naquele momento. Então Deus, Ele prepara tudo no seu tempo certo. Amém? Fica com Deus. A paz do Senhor. Eu quero deixar para a meditação dos irmãos uma passagem que se encontra no Salmo 107. Apenas 2 versículos que se encontram no versículo 15 e 16, que diz assim: que eles deem graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para que com os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. E nós venhamos entender que nesta manhã, que o salmista vai dizer no Salmo 107:16, o salmista afirma que Deus derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. O meio legal de se abrir uma porta é com a chave. Porém, existem portas cujas fechaduras se encontram tão enferrujadas que é necessário arrombar. E a maioria das vezes é isso que acontece, né? E o nosso Deus faz isso por nós. Ele arromba as fechaduras para nos salvar, né? E muitas das vezes a gente nos fechamos para os problemas da vida que acontece. Para nós não, às vezes a gente fica tão apreensivo, tão preocupado com as coisas que está acontecendo que nós fechamos os olhos, fechamos as portas para Deus. E nós trancamos a porta dos nossos corações com chaves. E o que nós faz? A gente joga a chave fora. E Deus às vezes está batendo, quer entrar e não tem como abrir. Então é necessário que Deus arrombe a porta, que Deus quebre o cadeado para que Ele possa estar entrando em nossas vidas, para poder salvar a nossa alma de alguma coisa. Nós precisamos liberar, às vezes, o perdão para alguém, porque a maioria das vezes quando nós não liberamos o perdão, a gente deixamos que os nossos corações se fechem. E quando nossos corações se fecham, é a mesma coisa que um cadeado tivesse enferrujado, que a chave a gente tenta abrir, a gente não consegue. Então é necessário que Deus entre em nossos corações para que a gente seja liberto, né, dessa mágoa, desse rancor. E o salmista também vai dizer que no Salmos 45, 2, 3, o Senhor faz uma promessa dizendo: eu irei adiante de você, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Darei a vocês os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chamou pelo seu nome. E em Mateus também 16:18, Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E em Salmo 118:19, a Bíblia afirma que o Senhor abre as portas da justiça. Irmãos, a gente devemos confiar mais em Deus, né? Eu sei que a maioria das vezes a gente pensa que tá tudo difícil, tudo perdido, que não há saída. Às vezes a gente precisamos de um emprego e não temos, as portas estão todas fechadas. E a gente ora,
pede a Deus e as portas não se abrem. A gente tenta de todas as formas, a gente quer abrir com nossas próprias mãos, a gente quer fazer com nossas próprias forças, mas não é assim. Se nós orarmos, jejuarmos, pedirmos mais a Deus, buscarmos mais, termos fé em Deus, deixar tudo na mão dele, ele abrirá a porta onde não há porta. Ele abre janela onde não há janela. Deus, ele não precisa de chave, muito menos de cadeado para poder abrir uma porta, porque Deus é Deus. Ele abre porta onde não tem, e a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha, ninguém abre, né? Então a gente devemos confiar, buscar mais os caminhos do Senhor. E é interessante também que em 1 Coríntios 16:9, o apóstolo Paulo reconhece que, embora Deus tenha nos aberto uma porta grande, oportuna, eficaz, não muitos adversários. E em 2 Coríntios 2:12, Paulo também comemora uma outra porta aberta em Troade, dizendo: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor, e o Senhor quem abre as portas para a pregação do evangelho em todo o mundo. Em Marcos 16:15. Então Deus, ele é o Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Ele abre portas onde não há portas. Ele fecha as portas também. Quando você estiver em algum lugar que não for da vontade de Deus, que a porta se fechar, não murmure, não reclame, só entregue para o Senhor, porque Deus sabe o que Ele faz. Às vezes algo melhor tem para você mais para frente. Às vezes não é ali que Deus quer que você esteja. Então, quando a porta se fechar, só agradece a Deus, porque às vezes Ele está te livrando, te dando livramento de algo que possa vir a acontecer em sua vida. Se você foi fazer uma entrevista de emprego e a porta não se abriu naquele exato momento, porque não é a vontade de Deus para a tua vida, porque não está no tempo certo de você estar naquele lugar, naquele momento. Então Deus, Ele prepara tudo no seu tempo certo. Amém? Fica com Deus.